Vamos falar agora sobre o exercício 3, sobre moda e média e mediana em tabelas de intervalo de classe. Bom, diferentemente dos exercícios 1 e 2, onde eu tinha um valor fixo aqui em cada uma das minhas classes, aqui eu tenho um intervalo de valores em cada classe. Então, primeiro, eu tenho que achar um valor que representa cada classe. Então, na hora do cálculo da média, moda e mediana, eu não vou usar o de 0 a 4. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar o xi, que é o ponto médio do intervalo. Então, de 0 a 4, o valor médio é 2. Opa. De 4 a 8, o valor médio é 6. De 8 a 12, o valor médio é 10. De 12 a 16, o valor médio é 14. E de 16 a 20, o valor médio é o 18. Logicamente, aqui dá para mais ou menos ter ideia do que é o valor do meio. No entanto, se você ficar na dúvida, soma os dois valores e divide por 2. Por exemplo, então, para achar o 14, o que eu posso fazer? 12 mais 16 dividido por 2. Lembrando, então, o que nós fizemos aqui foi calcular o ponto médio de cada um dos intervalos dados. Tá certo? Bom, uma vez verificado o ponto médio, agora sim eu posso verificar quais são a moda, a média e a mediana. Vamos começar pela moda, então. A moda refere-se ao valor que tem a maior frequência. Então, aqui é o tempo em horas, tá certo? Que foi gasto, tudo bem? No tratamento de alguns pacientes que ficaram internados no hospital, tá? Então, aqui, ó, 8 pacientes, para o cuidado de 8 pacientes, foram gastos 2 horas cada um. 15 pacientes ficaram aí com cuidados durante 6 horas. 24 pacientes durante 10 horas e assim por diante. Então, qual é a moda do tempo? Porque o que eu analiso é a variável, então aqui a variável é tempo, tá? Em relação aos pacientes avaliados. No caso aqui, a moda refere-se a essa quantidade e o valor é o 10. Por quê? Porque esse cara aqui é o maior FI, tá bom? Então, a moda, nesse caso aqui, era que os pacientes permanecessem em tratamento por 10 horas, tá? O 10 é o valor da sequência que tem o maior FI, onde o FI é igual a 24. Então, bastante cuidado para a moda, pessoal. Aqui eu tenho as quantidades, mas aqui eu tenho o valor. Tá? Então, eu vou verificar qual é a maior quantidade e a moda é o valor correspondente à maior quantidade. Então, a maior quantidade é 24, o valor correspondente é o 10. Beleza? Vamos agora à mediana. Mais uma vez, para o cálculo da mediana, eu vou precisar saber quantos valores eu tenho no total. Então, vamos lá. Aqui no caso, 8 mais 15 é 23, com 24, 47, com 20, 67, com 13, 80. Então, eu tenho um total, deixa eu marcar aqui, de 80 valores, de 80 pacientes. Se eu organizasse todos os pacientes em fila, daqueles que consumiram menos até os que consumiram mais horas no tratamento, tá certo? Quais seriam os tempos dos pacientes que ocupariam a 40ª e a 41ª posição, tá certo? De onde veio esse 40? Veio do N dividido por 2, onde o N é o número de pacientes analisados. De onde veio o 41? N sobre 2 mais 1, tá certo? Vamos verificar, então, nessa sequência, qual é a posição, tá certo, desses pacientes. Então, os 8 primeiros pacientes tiveram um tratamento que levou, em média, 2 horas, tá? Então, aqui eu vou do primeiro ao 8º. Aí, 15 pacientes tiveram um tratamento que levou 6 horas. Então, aqui eu vou do 9º, porque eu continuo a partir do anterior, ao 23º. Como é que eu chego no 23 mesmo? Faz 8 mais 15, onde 15 é a quantidade que eu tenho no próximo intervalo, tá bom? Vamos agora verificar aqui no próximo intervalo.
Então, os pacientes que levaram 10 horas vão do 24º ao 23 mais 24, 47, até o 47º. E para achar o 47, eu fiz 23 mais 24. Já posso parar por aqui. Olha só, nesse intervalo, eu tenho tanto o 40º quanto o 41º, tá? Então, o 40º e o 41º pacientes tiveram um tratamento que levou, em média, 10 horas. Então, para o 40º 10, para o 41º 10 também, para o cálculo da mediana, isso daqui é dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Mais uma vez, deixa eu anotar aqui, ó. Esse 10 refere-se ao 40º, esse 10 refere-se ao 41º. Legal? Para a gente terminar, vamos à média, então. Para a média, eu vou fazer 8 vezes 2, então é a quantidade vezes o valor médio. Tudo isso mais 15 vezes o 6, mais 24 vezes o 10. Tudo isso mais o 20 vezes o 14. E para terminar, o 13 vezes o 18. Com isso daqui, dividido por 80, que é a quantidade de valores que eu tenho aqui. Legal? Vamos lá, então, fazer as multiplicações. 8 vezes 2, 16. 15 vezes 6, 90. 24 vezes 10, 240. 20 vezes 14, 280. E, para terminar, 13 vezes 18, 234. Deixa eu conferir só aqui. Maravilha, é isso mesmo. Tudo isso daqui dividido por 80. O resultado aqui dessa soma, pessoal, vai. Vamos caprichar, né? Então, o resultado da média. Essa soma vai dar 860. E o 860 deve ser dividido por 80. O resultado da média é igual, nesse caso é exato, a 10,75. Prontinho, pessoal. Então, em relação a esses dados aqui, a moda foi de 10 horas, então a maior parte dos pacientes, maior parte não, mas a quantidade de horas que teve o maior número de pacientes em tratamento foi 10 horas, a mediana foi 10 também, e a média foi igual a 10,75. Com isso, a gente termina aí de fazer os vídeos com as correções dos exercícios de média, moda e mediana, com tabela de intervalo de classe. Valeu, pessoal!